Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, alertou sobre os disparates que vêm sendo ditos por Lula em suas viagens e ao abordar temas de relações exteriores. Eduardo Bolsonaro afirmou que há a possibilidade de os Estados Unidos imporem sanções ao Brasil após as declarações de Lula sobre a guerra da Ucrânia, indicando um alinhamento incondicional de seu governo à Rússia. O deputado comentou o episódio em que Lula, em Portugal, foi questionado sobre seu posicionamento em relação à Ucrânia. Eduardo Bolsonaro disse: uma jornalista portuguesa, talvez inesperadamente, perguntou ao Lula sobre a Ucrânia, sobre os países da União Europeia não estarem contribuindo. Ele deu um migué, diz que não estava ouvindo, um desconforto internacional. Isso mostra a total falta de habilidade, a molecagem na política internacional. Meu Deus, aquilo que se espera de uma diplomacia de respeito, não a pataquada que estão fazendo aí, é ser pragmático, ficar longe de determinadas controvérsias. Eduardo Bolsonaro lembrou que o governo de seu pai era acusado de ser ideológico pela velha imprensa e comparou com os atos de Lula. Acusavam a política internacional de Bolsonaro de ser ideológica. A gente estava vendo os países desenvolvidos e que deveriam inspirar o Brasil, principalmente Estados Unidos, Israel, Japão, Emirados Árabes. Não era ideológico, não tem nada de errado. O complicado é retomar as relações com a Venezuela sem indicação nenhuma de que vão soltar presos políticos. Isso sim é ideológico. O deputado alertou sobre as consequências das falas de Lula, apontando, por exemplo, que houve protestos contra a presença de Lula em Portugal. Não parou aí o vexame. Em Portugal, estavam organizando uma recepção calorosa contra o Lula. Os ucranianos se organizaram. Eduardo Bolsonaro explicou ainda que o problema não são só as falas de Lula, mas seus atos, que podem acarretar retaliações de outros países. O deputado disse: além de tudo, ele recebeu um navio iraniano sancionado pelos americanos. Além disso, falou contra o dólar, o que irritou autoridades americanas. Para diplomatas constrangidos com o Bolsonaro, agora é só fazer o L. Por receber os navios iranianos, o Brasil poderia ser sancionado. Agora, a pressão por uma sanção contra o Lula é maior, todos vendo que quer escantear os Estados Unidos e se alinhar com a China. A China tem muitas oportunidades, mas o que o Lula está fazendo é um pouco diferente. Não se surpreendam se cedo ou tarde o Brasil tomar algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Quando eles sancionam, muitos países vêm junto com ele. Vale lembrar a contra Cuba, que até hoje tem reflexos na política americana. É complicado conseguir restaurar essa boa relação. No Brasil, a ditadura da toga segue firme. O país tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream,
como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Gente, eu não sei se todos vocês viram, né? Mas o Lula em Portugal, o que acontece? Ele estava na China e ele se empolgou. E, inclusive tem a matéria aí da Folha de São Paulo, da Patrícia Campos Melo, dizendo que, e ela fala que as fontes dela são autoridades americanas, olha o perigo, falando que o Lula adotou um discurso muito pró-Rússia. E nesse discurso, ele falou que a União Europeia não estava colaborando para o fim do conflito. Só que a próxima parada dele foi em um dos países da União Europeia, foi em Portugal. E em Portugal, uma jornalista portuguesa, né, talvez inesperadamente, de surpresa para o Lula, perguntou para ele: olha, presidente Lula, você mantém a sua declaração sobre a Ucrânia, falando que os países da União Europeia não estão contribuindo? Ou seja, era um constrangimento, porque ele estava na frente do presidente de Portugal. E o Lula começou a dar um migué, né? Não estou te ouvindo, desculpa, não sei o quê. Enfim, aí o presidente de Portugal tentou ajudar, mas certamente também sabia do que estava acontecendo, um desconforto internacional, mas isso mostra a total falta de habilidade e a molecagem que está essa política internacional. Fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aquilo que se espera de uma diplomacia de respeito, e não essa pataquada que está acontecendo aí, é de que não façam, né? É que sejam pragmáticos. O que é ser pragmático, gente? É você ficar longe de determinadas controvérsias. O pessoal acusava Bolsonaro é ideológico, a política internacional é ideológica. Não é ideológica nada. A gente só estava vendo os países que realmente são desenvolvidos e que deveriam inspirar o Brasil, principalmente Estados Unidos, Israel, Japão, Emirados Árabes. Então não tem nada de errado nisso. O complicado é quando você retoma as relações internacionais com a Venezuela, sem que a Venezuela dê nenhuma sinalização de que vai acabar com a perseguição, com os assassinatos políticos e etc., ou que vai soltar presos políticos que estão há não sei quantos dias sem ver o sol. Isso daí é um governo ideológico. Então foi um constrangimento para o Lula, mas não parou só aí não, tá? Antes de passar para o próximo assunto, pessoal, está na semana aqui do Formação Conservadora, então o link está na minha bio, tá aqui embaixo também, tá? formaçãoconservadora.com.br. Não parou aí o vexame, por quê? Né? Porque além das declarações do Lula que ele fez na China, em Portugal estava se planejando uma recepção, vamos dizer assim, calorosa para o Lula, né? O deputado André Ventura do Chega estava organizando uma manifestação contra o Lula. Só que eu vi nas notícias de jornais que os ucranianos se apressaram para receber antes o Lula e fazer um protesto, uma crítica. Então, repara como que tem vários reflexos dessas pataquadas internacionais. Só que não para por aí. Tem gente, inclusive, achando que esse giro do Lula das relações do Brasil indo para a Ásia, priorizando a China, porque o Lula ele foi nos Estados Unidos, não fez nada. Voltou com acordo nenhum, voltou com nada, só foi para lá, ficou olhando no retrovisor falando de Bolsonaro. Aí quando ele voltou, ele recebeu um navio iraniano que está sancionado pelos norte-americanos. Vai vendo. Então, ele desagradou os americanos. Depois ele vai à China e começa a desafiar o dólar. Ele quer mudar o padrão do dólar e está querendo migrar para o bloco asiático. Isso daí
deixou os americanos certamente irritados. Tanto é que tem essa matéria aí da Patrícia Campos Melo, correspondente internacional da Folha de São Paulo, que ela diz que a fonte dela são autoridades americanas. E mais parece essa matéria dela um recado para o Lula, um recado para a sua diplomacia. Então, para aqueles diplomatas que estavam constrangidos com Bolsonaro, é só fazer o L, amigão, tá tudo tranquilo. As declarações dele estão bem tranquilas, né? É um cara que não está indo em polêmica nenhuma, totalmente pragmático, tá ok? Meu Deus do céu, mas assim, brincadeiras à parte, essas retaliações, elas podem ocorrer. O Brasil, inclusive, ao receber esses navios iranianos, ele poderia ser sancionado. E agora a pressão por uma sanção contra o Lula ganha um peso maior ainda. Por quê? Porque está todo mundo vendo que ele não está escondendo de ninguém para fazer esse giro e escantear os Estados Unidos e ficar mais alinhado com a China. A China, gente, ela tem muitas oportunidades, não tenha dúvida disso. Se eles pagarem bem, a gente quer vender para eles, igual para qualquer país do mundo que queira pagar bem pelos produtos brasileiros. Agora, o que o Lula está fazendo é um pouquinho diferente. Então, nesse meio todo aí, não se surpreendam se cedo ou tarde o Brasil tomar algum tipo de sanção dos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos sanciona, gente, é muita gente que vem junto com ele, tá? São muitos países. Vale lembrar, por exemplo, Cuba. A Revolução de Cuba foi em 59. Até hoje tem reflexos na política americana. Então o americano, ele não é aquele cara que vai, né, te dar um cartão amarelo hoje e amanhã vai dar um tapinha nas suas costas, não. É um pouco mais complicado para você conseguir restaurar essa boa relação. E mais, em 2024 tem eleição. Muito provavelmente o Partido Democrata perde essa eleição presidencial, tá? O Biden, a moral dele está as piores dentre os presidentes democratas. Nos Estados Unidos as pessoas estão muito, né, desacreditadas, desconfiadas, tristes com alguns rumos da política. Inclusive ele é muito criticado com relação a alguns posicionamentos nessa guerra dessa invasão russa na Ucrânia. E fora as questões domésticas, de preço do gás, dentre outras coisas mais que acontecem lá nos Estados Unidos, tá? Então, é um momento certamente tenso para o governo do PT. E aí, para melhorar, já que a coisa está tranquila, o que faz? Bota a mãe dos pobres para visitar uma loja tranquila, suave. A mulherada me ajuda aí, quanto é que deve custar uma bolsa daquela marca lá da loja lá que a gente já foi, da Zegna, né? Escreve-se Zegna. Eu particularmente, confesso que eu nem conhecia. Mas algumas mulheres aí falando, o negócio ali não é muito barato não. Inclusive vale a pena a Receita Federal ficar de olho para saber se vai pagar o imposto. Falaram aí que o Lula recebeu uma gravata de presente também. Tem que ver, porque esse pessoal aí o pessoal da esquerda é muito criterioso, é muito rigoroso com presente que se recebe no exterior, né? Lembra da joia que o Bolsonaro nem teve contato, ficou lá em Guarulhos, apreendida? Pois é, fizeram um carnaval com relação a isso. Vale agora ficar dando uma olhada. O que esse pessoal está trazendo